Olá, pessoal! Vamos ajeitando esta sala aqui. Hoje a gente vai ter uma aula sobre cores. Olha só, tem até nosso slide aqui. Gente, bem-vindos à nossa aula. Deixa eu tirar a musiquinha. Seguinte, gente, eu vou estar talvez com um pouquinho de barulho aqui, porque a gente está com muito barulho nessa casa e também ali meu vizinho está fazendo uma obra. Então pode ser que eu fique com um pouquinho de barulho agora, tá? Mas não tem importância, a gente vai começar essa aula aqui. O que é o tema da aula de hoje, gente? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cores. Como assim cores? Pois é, gente. Essa é uma série de aulas que vai acontecer sobre o tema de comunicação do oceano. Por que é tão importante a gente comunicar o oceano de uma forma efetiva para que as pessoas entendam tanto a seriedade do problema e também como é que a gente depende tão intrinsecamente desse ambiente. Então, eu vou trazer aqui para vocês o nosso slide de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso aqui, sobre paleta de cores, sobre o sentimento que você vai trazer quando você trouxer a sua comunicação. Então, a aula de hoje é sobre isso, é sobre utilizar as cores da melhor forma para fazer uma comunicação. Só um minutinho que eu vou abrir aqui o meu slide no computador e a gente já começa. Então, vamos lá, gente. Por que é tão importante a gente falar de cores? Porque assim, vejo muita gente fazendo, por exemplo, divulgação de ciência, divulgação de algum projeto relacionado ao oceano. E muitas vezes essas pessoas elas vêm de background científico, nunca tiveram, por exemplo, contato com esse tema, né, que é usar as cores, que é tão sério. E, gente, eu sei que pode parecer até um pouco fútil para quem nunca ouviu falar nisso, mas não é, tá? É uma área super séria, a gente estuda isso. Eu, por exemplo, sou arquiteta, né, gente? Então eu estudei até psicologia das cores, que é um assunto bem sério e que é tratado às vezes com muito desdém por outros lados. Então eu quero trazer aqui para vocês, para que a gente se aprofunde um pouco nisso e para que a gente crie cada vez mais comunicações melhores. Primeira coisa, como é que a gente pode usar as cores? É muito importante você ter uma paleta. O que é uma paleta? Aquela separação de cores que você vai ter. Eu recomendo assim umas 3 ou 4 para quem está começando, para quem nunca mexeu mesmo, por exemplo, com comunicação, quem nunca trabalhou com isso, eu recomendo 3 ou 4 cores para começar, para que vocês comecem a olhar para isso depois com mais cuidado e acrescentarem cores. Então, assim, para quem está começando, muitas vezes tem uma grande dificuldade de colocar as cores certas, de colocar realmente, fazer uma comunicação, vamos supor, para o Instagram, até para fora do Instagram, né? Às vezes é um livro, às vezes é uma coisa até em papel. Como é que a gente faz isso de uma forma efetiva que chega no nosso usuário e ele gosta, ele entende? As cores, elas são super importantes nesse processo, viu, gente? Então, assim, quando a gente fala de cores, a gente precisa de entender que se você, por exemplo, tem um projeto agora, você precisa de escolher uma paleta para eles. O que é a paleta? É aquela separação de cores. Eu recomendo que vocês escolham, então, 3 no comecinho, para não ficar muito complexo. E depois, com o tempo, você vai adicionando mais cores. Então, para isso, gente, tem depois como é que eu faço? Agora eu coloco aqui para vocês, olha. Tem vou dividir minha tela aqui com vocês, para vocês entenderem. Vocês estão vendo, gente? Esse círculo aqui das cores pode ajudar muito vocês agora no começo. Porque a gente tem que entender que não é tudo que a gente vai usar que vai dar certo. Então, a gente tem que combinar bem essas cores também, tá? Então, assim, quando a gente usa uma cor, sei lá, amarela, ela tá envolvida com um certo sentimento. O verde com algo que te traz mais esperança, por exemplo. O azul mais calma. Esses tons aqui de laranja com algo que te traz mais ânimo para você prestar mais atenção. As cores, elas despertam vários sentimentos na gente. Então, a gente tem que ter noção que quando a gente usa esse tipo de cor e comunicação, a gente precisa de fazer isso estrategicamente também. E
Vocês entenderam então a parte da paleta, né? Que a paleta é importante. Então, para quem tem muita dificuldade de criar uma paleta de cores para o projeto, está começando agora e não sabe, Ana Vitória, não tem nada, tenho zero experiência de design, tenho zero experiência de seleção de cores, não sei combinar as coisas direito. Eu recomendo para vocês um site que se chama Pantone. Então, vai no site da Pantone, porque a Pantone ela tem um lugar onde a gente pode criar as cores, a paleta de cores. Então você coloca ali e vai buscando o que é que tem mais sentido para você. Por exemplo, vamos supor que você tem um projeto de divulgação científica sobre compostagem. Vai buscar lá na Pantone que cores tem a ver com isso que você quer falar, que sentimento que você quer trazer. E aí, gente, é muito fácil, vocês vão encontrar na internet, eu até posso colocar aqui para vocês, o sentimento que as cores trazem. E o ânimo que elas trazem conforme a comunicação que vocês querem passar. Por exemplo, olha, tem uma tabela, tem várias tabelas no Google, viu, gente? Só digitar aí, ó, sentimento das cores tabela. Vocês vão encontrar várias e algumas, é claro, não estão muito bem certinhas, mas tem uma que eu encontrei há pouco tempo que ela estava super bem feita. E é muito importante vocês olharem para isso realmente. Olha, essa aqui, vou abrir aqui para vocês verem. Vamos lá de novo no meu computador. Olha só. Aqui não vai dar para vocês verem muito bem. Mas a gente tem alguns sentimentos também associados a algumas cores. Exemplo, amarelo, amizade, felicidade, infância, otimismo. Vermelho, paixão, energia, amor. Roxo, intuição, luz, prosperidade, respeito. Então, assim, busquem aí o que é que vocês querem trazer quando vocês vão falar em alguma comunicação, tá? Porque eu vejo, gente, muito projeto, por exemplo, projetos sustentáveis, todos verdes. Será que a gente precisa usar sempre o verde? Será que a gente não pode trazer talvez outra cor para comunicar o seu projeto? Será que ele tem que ser igual de todo mundo? Será que só porque o fulano está fazendo na cor tal, você tem que fazer também? Então vamos prestar atenção nisso. E é muito importante, gente, vocês escolherem essas cores de uma forma mesmo estratégica para que você consiga trazer para o seu Instagram, para o seu site, para as suas comunicações a mesma linguagem, tá? Então, assim, se você escolher uma paleta de cores X para usar em algum lugar, mantenha ela, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso daqui para frente. Então, assim, para quem está começando e precisa aí definir, então, as cores que vão usar no projeto, eu recomendo, primeiro, o site da Pantone, para vocês darem uma olhada. A Pantone é aquela instituição que todos os anos ela meio que escolhe assim, a cor do ano. E por que ela faz isso? Porque ela não é uma coisa fútil, viu, gente? Ela faz uma análise comportamental nas pessoas antes, então ela analisa realmente qual vai ser esse mood, digamos, das pessoas no próximo ano. Então ela faz a mesma análise de comportamento para entender qual é a cor que ela vai inserir naquele ano. Ela sempre dita a cor ali, digamos, em setembro, para o próximo ano, né? Então, por exemplo, esse ano passado, a cor escolhida foi azul. Um azul mais tranquilão, assim, um azul marinho. Por quê? A gente teve muito acesso a notícias de climate change. A gente nem sabia em setembro do ano passado que o coronavírus ia chegar. E a Pantone escolheu essa cor que traz mais tranquilidade, que é um azul marinho, aquele azul mais azul cor de mar, né, gente? Que traz aquela tranquilidade pra gente. Então, assim, é tudo escolhido bem estrategicamente, viu, gente? Por isso que eu falo pra vocês, não tem nada aleatório aí em coisa de cor. Quando a gente começa a trabalhar e criar um projeto, a gente tem que olhar com bastante atenção para isso também. Então, assim, site para criar paletas, Pantone. Tem também um que se chama colors.io, que ele faz mesmo uma paleta de cores ali para vocês automaticamente. É bem fácil de usar, super amigável, assim, mesmo para quem não tem muita experiência com isso, porque muitas vezes ele já vai te dar a sugestão da paleta de cores pronta, então você não vai precisar de ficar combinando cores da sua cabeça. Ela já vai estar ali, você vai achar a que você mais gosta e vai salvar ela e vai usar ela sempre no seu projeto. Ana Vitória, mas não tem mesmo muita dificuldade com isso, não consigo. Então vai para o Pinterest. O Pinterest é aquele site
onde a gente faz, né, aqueles quadros, painéis semânticos, que é muito interessante, depois eu até posso fazer uma aula sobre isso com vocês. Mas no site do Pinterest, por exemplo, se você digitar ali Color Palette ou paleta de cores, vocês já vão chegar em um monte de resultado super legal e isso vai ser, depois vocês podem usar essa paleta que já vem pronta no projeto de vocês, tá? O legal é que vocês criem uma do zero, porque cada vez que a gente cria uma do zero, a gente vai criar algo realmente mais autêntico, mais com a sua cara. Só que eu sei que não é todo mundo que vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, cuidado, tá? Vai no site do Pinterest e digita e vocês vão encontrar uma paleta de cores que faz sentido para vocês. Mais uma coisa. E assim, gente, cores, segundo ponto aí da nossa aula de hoje. Todas as cores, elas são geralmente associadas a algum sentimento. Então, tenham muita atenção quando vocês quiserem comunicar alguma coisa com alguma cor. Porque, por exemplo, tem cores que elas vão trazer um sentimento que às vezes não é aquilo que você está desejando. Exemplo, se você quer deixar alguém mais calmo com a sua publicação, você está falando de um problema super sério ambiental. Você quer deixar a pessoa mais calma com a sua publicação, você não quer que ela apavore. Você vai escolher uma cor mais calma, um azul, algo assim que não agite ela muito. Agora, se você quiser que a pessoa tome uma ação para fazer alguma coisa, você vai escolher uma cor que leve a pessoa a isso. Por exemplo, laranja, vermelho, cores que estão mais relacionadas a essa parte mais energética, de ação mesmo. Você olha para aquilo, você automaticamente tem aquele impulso de fazer alguma coisa. Não é à toa, gente, que logos, depois a gente pode ter uma aula só sobre logos também, que logotipo de algumas marcas ao redor do mundo usam certas cores. Não vou falar nomes de marcas aqui, mas vocês sabem que tem marcas que usam a cor amarela, por exemplo, que é uma cor que desperta o seu apetite, a cor vermelha também. Então tem tudo isso envolvido, gente. Não é à toa que essas cores elas foram escolhidas, tá? Isso é muito importante a gente prestar atenção quando a gente quer trazer esse significado para as nossas comunicações. Por quê? E aí vamos de novo no que eu vejo muito por aí. Muito projeto sustentável que usa, por exemplo, só verde. Gente, verde está associado a um sentimento. É sempre aquele que você quer ter. Às vezes o seu projeto ele não conversa somente com esse sentimento que você está trazendo sempre que você coloca o verde. Pense bem. E por isso que a gente tem que ter uma análise muito profunda, né, nessa parte da identidade visual, para a gente trazer algo que é perfeitamente costurado para aquele projeto. Mas isso é uma coisa que a gente resolve em uma consultoria, alguma coisa assim mais profunda. Nessa aula aqui a gente vai focar mais em análise das cores, tá? Então assim, gente, quando forem olhar, escolher as cores, já façam aí essa pesquisa anterior para entender como que essa cor também vai se relacionar com o seu público. E aí, terceiro ponto dessa aula, significado. Toda cor ela vai ter um significado, isso especialmente dentro de algumas culturas, dentro de algumas normas, digamos, sociais, elas vão ter alguns significados. Por exemplo, a cor vermelha, por muitos anos, ela foi usada na igreja, porque era um dos pigmentos mais difíceis de conseguir. Então, você precisava da extração, sei lá, da árvore tal, que não era muito fácil de conseguir naquela época. Ou você precisava da cochonilha, que é um inseto, para fazer essa extração. Então, assim, tudo isso, e lá já vão as pessoas, né, modificando o ambiente há muito mais anos atrás. Então, assim, essas cores, né, por exemplo, o vermelho, geralmente ela está associada, por exemplo, a poder. E ela tem significados dependendo da cultura. Então, assim, muitas vezes, na cultura que vocês estão, alguma cor ela vai ter um significado ruim. E aí não vai ser, talvez, legal você usar aquilo no seu projeto. Ou você vai ter que olhar para aquilo, decifrar e trabalhar muito bem na sua comunicação para que seu público, por exemplo, não fique confuso. Mas imagina que você cria um projeto, sei lá, em outro país. Você tem que saber o que aquela cor significa naquele contexto também, porque senão você pode estar cometendo um grande equívoco de usar aquela cor. Eu tenho um caso clássico, que é verde e amarelo, que é a bandeira do Brasil. Então, assim, por exemplo, em Portugal, posso encontrar alguma coisa em verde e amarelo que está tudo bem, mas alguém criar uma coisa em verde e amarelo no Brasil,
vai estar muito associado com a bandeira do lugar. Então, assim, será que você quer estar associado à bandeira do país? E ainda mais nessa época de política maluca? Então, assim, é importante a gente olhar para isso e entender qual o significado que aquela cor tem também em um aspecto cultural, para a gente não fazer besteira. E para a gente não criar coisas que às vezes não conversam com aquelas pessoas e pode ser que até afastem elas da comunicação. Então, muito importante vocês olharem para esse significado das cores. Depois, o mood. O que é o mood, gente? É o ânimo. Para até fazer esse estudo do mood aqui que eu quero trazer para vocês, depois até recomendo que vocês usem bastante o Pinterest, que é uma ferramenta muito boa para quem está começando a criar um projeto, está precisando de referências, está precisando de entender onde usar as cores. Vai no Pinterest, gente, porque o Pinterest é aquele site, vou escrever aqui para vocês. Aqui, Pinterest. Vai no Pinterest e busca ali referências de cores, como é que elas são usadas. Porque pode ser que ali você encontre... Só um minutinho. Em casa a gente usa todos os potes, gente. Tem pote de tudo. Pode ser que ali no Pinterest, por exemplo, você encontre uma forma que tal cor foi usada que você vai conseguir usar no seu projeto e vai ficar bom. Exemplo. As cores, elas não se limitam a cores só, tá, gente? Elas podem ser é um universo isso, gente, de comunicação visual. Eu vou começar a trazer aqui pra vocês aos poucos. Mas assim, as cores, elas não se limitam apenas à cor pura em si. Elas são um universo. Então, assim, muitas vezes você vai gostar de alguma coisa, mas você não precisa trazer aquela cor específica. Você pode trazer, por exemplo, uma textura, você pode trazer uma foto. Isso eu tô falando assim, vamos supor, uma comunicação no Instagram todos os dias, onde você alimenta aquilo e deixa o seu público informado sobre o seu projeto. Você não precisa trazer somente a cor, você pode trazer em forma de textura. E assim, o Pinterest, gente, ele é um universo para isso. Dá para integrar aí os 5 sentidos dentro da comunicação. Até uma coisa que eu vou falar aqui com vocês no fim. É muito importante vocês olharem para isso, tá? Então, pensem também no que é que a pessoa que vai ler esta comunicação, muitas vezes que você está fazendo, que sentimento que ela vai ter. O que é que vai estar associado para ela? Porque a gente tem que pensar muito no usuário, gente. Como é que esse usuário vai receber a minha mensagem e que sentimentos ele vai ter associado a isso? Ele ou ela, né? Porque pode ser que você tenha um público totalmente feminino. E aí, como é que você faz? Será que as cores que você está usando, elas conversam com esse público? A gente tem que fazer uma análise super detalhada, gente, para entender que caminho que a gente está indo, se está fazendo coisa certa ou não. Então, e assim, é claro, né, gente? Eu falo assim certo e errado, mas não existe certo e errado. Pode ser que você faça uma coisa que não combine nenhuma das cores e aquilo dê certo. Mas vai ser muito mais difícil você ir por esse caminho. Se você, enfim, estudar um pouquinho sobre a comunicação visual, entender um pouco mais sobre esse universo, ou até chamar, às vezes, um designer para trabalhar com vocês. Eu sei que muita gente ainda não tem essa circunstância, né, que não permite mesmo. Mas entendam que isso é um universo muito importante que deve ser levado em conta. Especialmente quando a gente fala de comunicar causas ambientais, gente. Porque muitas vezes eu vejo publicações que só, por exemplo, vamos falar então dos plásticos. E aí a pessoa coloca o feed inteiro do Instagram só com foto do plástico. Calma, será que as pessoas querem ficar vendo isso todos os dias? Será que a gente não pode separar uma hora ou outra para falar sobre isso? Porque assim, eu até mesmo como ambientalista, não quero ficar vendo isso o tempo inteiro. Eu quero encontrar soluções. Eu quero ver novas pessoas fazendo coisas diferentes. E aí é assim que eu vou inspirar para a mudança. Agora, só ficar vendo a coisa acontecendo de forma trágica, dá um desânimo, ainda mais na época que a gente está vivendo. Então, assim, alimentem o público de vocês. É por isso que é muito importante a gente olhar o que é que eu quero trazer para o meu público. Que sentimento que eu quero que ele tenha. Quero que ele esteja inspirado. Eu quero que ele esteja com vontade de mudar. Eu quero que ele fique... não sei, gente. Tem 1000 coisas aí que vocês podem pensar para realmente fazer o público de vocês entenderem a comunicação de vocês com algum sentimento, tá? Isso, gente, depois que vocês já estiverem bons em fazer isso, vocês vão ver que tem, por exemplo, algumas publicações que a gente pode trazer, por exemplo, vamos supor aqui no Instagram.
que você faz com que a pessoa ela tenha uma chamada para ação. Ela tome alguma ação. E aí a cor também pode estar associada a isso, viu, gente? Tanto no texto, quanto nas cores que a gente usa também. E aí, muito importante. Ok, agora eu já entendi que eu tenho que usar as cores. Eu já sei que eu tenho que criar uma paleta. Eu já sei que eu tenho que escolher alguma cor que tenha a ver com o meu projeto, uma cor que tenha uma identidade ligada ao meu projeto. Como é que eu faço para manter isso agora? Porque a grande dificuldade das pessoas é ter consistência. Isso não é só nas cores, viu, gente? É em tudo na vida. A maioria das pessoas que eu conheço por aí começa um negócio, não termina, parte para outro, não termina e fica assim, ó, pulando de galho em galho, a gente nunca sai do lugar. Então é muito importante quando a gente olha para comunicação visual, ela tem que ser consistente. Não dá para você ficar mudando a cor do seu projeto todos os dias. Não dá para você ficar mudando a cor da... Eu trabalhei, gente, uma época com uma marca, porque eu dou muita consultoria. Eu trabalhei com uma marca, gente, eles mudavam a identidade visual da marca todas as semanas. Todas as semanas. E aí, eu como consultora ficava olhando aqui, ficava, isso está completamente errado, eu falava. E a pessoa não quer ouvir. Então é muito complicado quando você quer mudar o tempo inteiro a comunicação da sua marca, do seu projeto. Por quê? Porque você não vai criar uma consistência. Gente, consistência é importante em tudo que a gente faz na vida, especialmente se a gente fala de identidade visual. Então, se você escolheu 3 cores, amarelo, azul e cor-de-rosa, para fazer a sua comunicação, use amarelo, azul, cor-de-rosa para sempre, sabe assim? E vá mesclando essas cores, tem as tonalidades das cores depois também. Mas vai usando essas cores sempre, sabe? Não mude isso toda hora, porque pode ser que fique muito confuso para o seu público. Você tem que se colocar no lugar do seu público. Você tem que entender o que é que o meu público espera. Ele espera uma marca que muda de cara toda semana? Será que para ele vai ficar consistente se eu mudar de cor toda semana? Será que ele vai entender a minha mensagem ao longo de 1, 2 anos? Se eu mudar a cor toda semana, se eu mudar a cara do meu projeto toda semana? Às vezes não, não é verdade? E, aliás, com certeza não. Então, assim, é claro, né, gente, muito projeto por aí passa por uma revisão muitas vezes, porque quando a gente está começando, a gente não tem todos os recursos, então a gente acaba por usar algumas cores, depois aquelas cores deixam de fazer sentido, e aí você reformula tudo um tempo depois, mas você leva um tempo para reformular, não é toda semana você fica mudando de cor. Então, assim, muita atenção na consistência, porque ser consistente é o que vai fazer com que seu projeto também se fixe na cabeça das pessoas. E isso, gente, é para qualquer tipo de projeto. Projeto de divulgação científica, projeto de sustentabilidade, projeto tudo, projeto social, qualquer um. Porque assim, não é porque a gente trabalha em prol de uma causa que a gente não tem que a gente tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Então assim, a identidade visual também é muito importante nesse processo e é o que vai fazer com que o seu público entenda também o que é que você faz. Porque na sua cabeça isso pode parecer super claro. Mas quando você olha para o seu público, ele nunca ouviu falar sobre esse tema que você trabalha. Lembra que eu falei lá da compostagem? Gente, tem pessoas que eu conheço que elas nem sabem o que é compostagem. Então você tem que trazer isso de vez em quando. Você tem que falar sobre isso também, mas isso dá outra aula, tá? Aqui a gente está mais focado nas cores. Mas lembrando que a gente tem que ser muito consistente. Depois tem a parte da identidade. Essa consistência é o que vai trazer a identidade do seu projeto ao longo do tempo. Então, assim, a gente olha muitas vezes para quem já está consolidado, para quem já está num patamar, digamos, mais avançado do que o nosso. Se bem que assim, a gente não tem certo e errado, tá? Cada um está no seu processo aí. Mas quando a gente olha para alguém que está mais, digamos, avançado do que a gente pensa, nossa, esse projeto já tem identidade, ele quase que anda sozinho, ele fala, ele faz. É verdade, porque assim, aquela pessoa ela teve consistência e ela continuou trazendo alguns elementos ao longo do tempo, porque não é só cor, viu, gente? É cor, é símbolo, é tom de voz, as cores que a pessoa usa, vocês podem ver, gente. Isso aqui, eu sempre estou usando essas cores para falar no Ocean Immersion, porque são as cores da minha paleta também. Eu não quero trazer uma cor que não tem nada a ver, porque, sabe, eu acho que conversa melhor com
com o público. E aí você pode falar, ai, mas nossa, que futilidade. Não é futilidade, gente. Isso aí é uma área de estudo. Se você quer achar que é futilidade, então aplique outras coisas no seu projeto, mas não reclame que não deu certo, né? Então, assim, é muito importante vocês observarem esses aspectos. Identidade, voltando à identidade. Quando a gente tem essa consistência de trazer sempre a mesma consistência das cores, a mesma consistência dos símbolos que a gente quer ter associado aos nossos projetos, a mesma consistência do tom de voz, tudo isso, você vai acabando criando uma identidade do seu projeto. Porque, no fim das contas, gente, é aquilo que a gente sempre fala, né? É o que as pessoas falam de você quando você sai pela porta. O que é que vocês querem deixar? Né? Então fica aqui esse questionamento. Que impressão que vocês querem deixar? E agora a gente está numa época muito digital, isso tem uma importância muito grande, porque as pessoas estão mais em casa, gente, as pessoas elas estão rolando cerca de 9, 10 metros de feed por dia. Então pensa como é que é importante você trazer algo que é relevante para essas pessoas. É muito importante a gente trazer algo bem pensado. Porque se as pessoas elas estão rodando ali nas mídias sociais, né? Fazer aquele scrolling, né? Que a gente chama. 9 metros por dia, às vezes até mais, dependendo. Acho que agora até mais, gente, porque isso era antes da quarentena começar. Era 9 metros por dia. Você imagina a importância que é você trazer uma comunicação bem feita, você trazer um projeto com uma identidade visual concisa para o seu público. Porque muitas vezes você pode pensar, não, isso é uma besteira, eu vou mudar de cor todo dia que eu quiser, não vou dar bola para isso aqui é uma futilidade. E aí, qual que é a mensagem que você vai deixar na cabeça do seu público? Você vai deixar algo realmente preso na cabeça dele? Você vai deixar uma memória? Pode ser que não. Então, assim, pensem muito, gente. E para quem tem imensa dificuldade aí em criar materiais para as mídias sociais agora, por exemplo, para comunicar o projeto online, eu recomendo, por exemplo, o site do Canva, tá? Porque é um site muito fácil, é um site, enfim, para quem não é designer, para quem não tem essa experiência, o site do Canva, ele traz isso de uma forma bem simples para vocês usarem, tá, gente? Mas assim, quem tem a oportunidade, a gente contrata um designer, porque valoriza o trabalho dessas pessoas que que sabem fazer isso tão bem feito, tá? Aí, a gente volta para o nosso próximo... Volta não, né? Na verdade, a gente vai aí para o nosso próximo ponto, que é a roda das cores. Para quem não tem noção de como usar as cores, eu recomendo essa roda das cores, que eu já apresentei ela aqui para vocês hoje, gente. Eu vou voltar aqui para vocês olharem. Que é esta daqui. Lembra? Você tem várias dessas aqui na internet, tem algumas que tem um monte de tonalidades, tem outras que são só assim, e aqui ela mostra como é que a gente pode combinar. Olha só, tonalidades, depois tem outras aqui, aí tem as matrizes, aí tem as cores intermediárias, aí tem as cores complementares, por exemplo, cada vez que a gente olha isso daqui assim, ó, por exemplo, tem um amarelo e tem um roxo aqui. Isso é uma cor complementar. Aliás, gente, eu nem gosto muito dessa roda das cores que tá aqui. Vou até ver se... Aqui, ó. Essa aqui tá bem melhor. Ai, o que eu fiz? Essa aqui tá bem melhor, ó. Por quê? Porque aquela ali tá muito confusa, eu achei. Ela tá com muitas cores. A roda das cores, gente, ela não é nada mais, nada menos do que isso aqui. Tá? Ela é um círculo mesmo, onde vocês vão encontrar as... Opa! Fui acenar para vocês, voltei para mim. Onde vocês vão encontrar as cores de uma forma bem fácil aqui. E aí vocês vão entender, né? O que é que combina para aqui? Olha, usar essas tonalidades de amarelo fica bom. Usar essas tonalidades de vermelho fica bom. Usar essas tonalidades aqui também. E aí vocês vão entender que cor aqui que é oposta. Quem é loira sabe, gente, porque eu sou loira, eu pinto cabelo de vez em quando, então eu sei que quando a gente tá com cabelo muito amarelo, a gente usa um shampoo roxo. Então, isso aqui faz muito sentido, tá? Porque são cores que se complementam, tá? Por exemplo, aqui,
E aí, geralmente, gente, vocês têm que olhar porque não é sempre que elas vão dar certo juntas, tá? Elas são legais aqui para criar, por exemplo, um contraste. Você cria um contraste muito bom com o roxo e o amarelo, com o vermelho e o verde, que por acaso é uma cor meio natalícia, né? Então, olha aí, dependendo do lugar que vocês vão usar, não vai fazer muito sentido, vai lembrar muito Natal. Lembra que eu falei lá no comecinho, gente, do aspecto cultural das cores? A gente tem que estar bem atento. Mas aqui a gente pode ter cores que combinam entre si. Por exemplo, essas três aqui do lado então, criam uma ótima combinação. E aí você tem, gente, milhões de modos de fazer isso. E aqui você tem uma explicação mesmo do que são as cores, elas são análogas, complementares. Enfim, é um universo bem legal para vocês estudarem. Para quem interessou super com essa aula, eu recomendo que vocês entrem que vocês peguem um livro, aliás, que se chama Psicologia das Cores. Esse livro ele explica de forma bem simples assim como é que algumas cores elas estão. Desculpa, a gente não está olhando para a câmera, eu só estou buscando aqui o meu slide de novo. Como é que algumas cores elas estão associadas a alguns sentimentos. Então, para quem interessou por essa aula, depois vai olhar o livro Psicologia das Cores. Só tem um que eu conheço assim que é mais famoso, a capa dele é até uma paleta de cores assim. E ele tem para vender na Amazon, tem para vender, é baratinho também, gente, não é caro. Então comprem e entendam um pouco mais sobre esse universo que vocês vão entender como trazer uma comunicação de um jeito mais bem feito, tá? Então é isso, gente, usem aí a roda das cores se precisarem. Tem roda das cores que são várias tonalidades. Deixa eu até ver se eu encontro aqui para vocês, porque eu acho que isso é um exercício super bom. Roda das cores, tonalidades. Ah, achei. É isso aqui, gente. Olha, tem muitas rodas das cores, na verdade, mas vocês vão ver agora. Olá, pessoal, tá entrando agora. Olha, esta aqui é a roda das cores. Vocês já devem ter visto isso aqui em muitos lugares e pensaram, meu Deus, o que é que eu faço com isso? Isso aqui é uma ferramenta, gente, que vai ajudar vocês a olharem que cor que combina com outra, como criar uma paleta mais bem feita e também como por exemplo, tem cores aqui, como eu falei pra vocês, né, gente, não vale a pena combinar um roxo com amarelo, muitas vezes só se você quiser trazer um contraste muito forte. Então, ela é uma ferramenta muito legal que ajuda vocês aí a entenderem o projeto de vocês. E aí, aqui, essa ferramenta aqui que eu adoro, vocês estão vendo, né? Isso aqui, gente, é a tonalidade, né? Então, todos esses tons aqui estão presentes dentro de uma cor. Porque aí você vai falar, ok, eu escolhi o rosa, escolhi o verde e escolhi o turquesa para fazer a minha comunicação. Mas eu tô cansada de usar eles. Só que você não precisa de usar sempre eles. Você pode usar várias tonalidades aqui dentro. Mas assim, de uma paleta como essa, escolha três. Três, tá? Não fique inventando moda, não fique escolhendo muita coisa. Porque para quem tá no comecinho, vai ser muito diferente, vai ser muito difícil combinar isso de uma forma mais estratégica. Porque como eu falei aqui pra você, gente, é estratégia, tá? O cor não é um negócio assim que você joga ali aleatório e pronto, acabou. Você tem que saber o que é que você vai trazer associado ao seu projeto, à sua marca, quando você usa certa cor. Então, você quer um projeto que seja muito mais animado e traga essa coisa da energia e que as pessoas se unem para fazer alguma coisa melhor? Use o laranja. O laranja é uma cor que traz isso, é uma cor que traz essa energia, é uma cor que traz essa ação. Fica lá usando só verde, só verde, só verde. Talvez não é esse sentimento que você quer estar associado com o seu projeto. Então, pesquisem isso, gente, é muito importante. E aí, para vocês não enjoarem, eu recomendo que vocês busquem essas tonalidades. Eu vou até entrar aqui no site da Pantone. A Pantone tem um site aqui, gente, que é super legal. Então, vocês vão entrar e vão buscar também essas tonalidades de cores. Por exemplo, Color Palette. Gente, é mesmo fácil. Color Palette online. Para quem quer criar uma... Olha lá, um Color Palette. Esse aqui, ó, colors.co. É um site que também gera a paleta de cores, tá, gente? É super fácil. Olha, então você já tem aqui a paleta pronta praticamente. Tem algumas que eu sinceramente, eu não gosto muito.
Mas é super simples. Então você só entra aqui, ó, Start the Generation, né? De cor e pronto. Ele vai criando. Pode ser que tenha muita coisa que não vá dar certo aí com o seu projeto, mas você já vai ter uma ferramenta para começar, tá? Para quem é totalmente leigo no assunto, vocês vão entender um pouco mais. E aí, é claro, tem o site da Pantone também. E aí, o que eu estava falando para vocês era sobre isso aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente, na arquitetura, usa muito. A gente leva até esse tipo de ferramenta aqui quando a gente quer escolher a cor de uma parede, quando a gente quer entender melhor como é que aquele espaço pode ter tal cor. A gente leva uma ferramenta dessa aqui, que é uma paleta, para escolher. Enfim, isso aqui tem diversas aplicações. Pode ser até texturas. E aqui você tem as diversas tonalidades, vocês estão vendo? Essas tonalidades aqui, que são muito importantes para você usar no seu projeto. Porque, como eu falei para vocês, Ana Vitória, eu estou hiper cansada de usar só o cor-de-rosa forte. Então, vai depois para um cor-de-rosa mais claro. Dependendo do que você quer trazer, se a mensagem é mais forte, coloque ela aqui. Se a mensagem é mais suave, coloque ela aqui. Vai intercalando aí com as cores que vocês têm. Mas, saibam que é muito importante, de novo, gente, lembrar do significado, lembrar do que é que você quer trazer. Pantone, isso mesmo, Pipa, é isso mesmo. A Pantone, ela é eu sempre confundo com Pantene, gente, que é o nome do shampoo. Eu sempre confundindo com isso. É horrível. Então, assim, todas as vezes que eu vou falar Pantone, eu falo Pantene por causa do shampoo. Mas você vê, né, o que é que uma marca, ela acaba fazendo com o seu cérebro. Muitas vezes você até acaba esquecendo o nome de outra coisa. Então, de tanto que a gente vê, né, gente? Você vê Pantene para muito mais lados do que vê Pantone. Enfim. Então, vocês entenderam, né, gente? Como é que a roda das cores pode ser usada. Ela tem aí outras aplicações que mais pra frente posso trazer aqui para vocês em outra aula. Que essa aqui não vai dar tempo de cobrir tudo. Esse assunto é sempre muito... Não é complexo, mas ele é um universo, né, gente? Escolher cores é um universo. E aí eu volto lá para nossa aulinha, que é contrastes. Então, quando a gente quer trazer alguma coisa em um ambiente tão, eu nem diria competitivo, mas tão cheio, né, gente? É competitivo e é cheio aqui na internet. A gente tem que entender que a gente tem que usar alguns contrastes às vezes também. Então, cores que contrastam. Lembra que lá da nossa roda... Voltei, gente. Lembra lá da nossa roda das cores de novo? Olha, quais são as cores que contrastam aqui? Essa e essa. Esta e essa. E aí, se a gente olhar numa escala... Cadê aquela outra? Ah, estava aqui, ó. Se a gente olhar nessa escala aqui, você vai ter várias cores contrastando com várias cores. Por exemplo, você tem esse amarelinho que contrasta muito com esse daqui. Ou você tem esse amarelão que contrasta muito com esse roxo. E aí, a gente pode usar esse contraste para criar coisas mais visíveis também. É claro, né, gente? Aqui eu estou dando para vocês um exemplo assim de cores opostas, mas você não precisa de usar elas assim. Você pode criar uma paleta de cores que tem muito a ver com a identidade do seu projeto, tá? Por isso que isso tem que ser feito com bastante cuidado. E aí... O contraste, ele serve para trazer uma mensagem com bastante... não é nem atenção a palavra que eu quero trazer, mas trazer uma mensagem com bastante firmeza. Por exemplo, eu estava falando, né, gente? A internet é um lugar super cheio, super competitivo. Então, assim, como é que você traz também uma comunicação sua de uma forma que as pessoas possam entender? Muitas vezes é por meio do contraste. Então, dependendo da mensagem que você vai trazer, você pode usar o contraste também para, às vezes, deixar algo mais com mais atenção em algum ponto daquela imagem. É tudo um trabalho bem completo, tá, gente? E aí, o nosso próximo tópico são as texturas, que é algo que eu amo, gente. Vocês podem ver até aqui, no fundo desse nosso slide, a gente tem essa textura de água que eu acho maravilhosa, ela até me dá um sabor assim do mar, não sei o que é isso, mas ela é muito sensorial, essa imagem, eu acho ela linda, porque a gente tem que pensar, ok, definir as cores do meu projeto, definir a paleta de cores que eu vou usar, acabou?
Não, só começou. Porque a gente tem um universo aí a ser explorado dentro do mundo das texturas, tá? Então, assim, lembra que eu mostrei pra vocês aquele papelzinho lá da Pantone? Aquilo, gente, tem daqueles papeizinhos assim com texturas. Então, por exemplo, eu tô falando aqui, né, o caso, por exemplo, de design de interiores, você vai ter imensas texturas que você pode usar numa parede. E aí, como é que a gente traz isso pro visual? A gente tem, né, aquelas paletas de cores lá, todas, cada uma com uma textura, e dependendo da cor, a textura é diferente também. Então, assim, tem um universo aí que a gente pode explorar. Quando a gente traz isso pro digital, como é que eu exploro a textura pelo computador? Pela tela do meu telemóvel, do meu celular. Tem como explorar a textura aqui? Tem. Gente, porque o nosso cérebro é muito maluco, assim. Então, quando a gente traz uma imagem que traga uma textura muito simbólica, você vai associar aquilo muitas vezes a um gosto, você vai associar aquilo a um cheiro ou até mesmo ao tato. Então, essa história da textura dá muito pra gente brincar com isso e trazer até os próprios 5 sentidos. E tem um livro, gente, que eu não tô com ele aqui, mas depois eu posso fazer uma aula somente sobre esse livro, que é um livro que fala como usar os 5 sentidos na comunicação. Né? Era na verdade, para o marketing em geral, mas para a gente que trabalha com comunicação, é muito importante entender que a gente pode trazer os 5 sentidos integrados aí na nossa comunicação. Ai, mas como é que eu faço isso? Tem milhões de formas. Por imagens, por uma imagem com som, por algum vídeo que traga esse aspecto mais sensorial. Assim, gente, tem assim 1 milhão de possibilidades que vocês podem explorar nisso. E esse caso das texturas é muito bom porque quando a gente começa a... Vocês vão ver, gente, quando vocês definirem a paleta de cores de vocês, quando vocês definirem o sentimento que vocês querem ter associado ao projeto de vocês, o significado, o mood, e aí vocês começarem a ter uma certa consistência nesse projeto, vocês vão enjoar. Porque isso acontece. É por isso que a maioria das pessoas não consegue criar uma identidade fixa no tempo, porque elas enjoam do projeto. Elas não aguentam mais ver aquele tipo de layout com aquelas cores e etc. E aí a gente pode entrar brincando um pouco aí com os 5 sentidos. Por exemplo, trazer uma textura, trazer algo que lembra. Porque a gente tem que olhar, gente, quem trabalha com o meio ambiente, a gente já trabalha com uma coisa que é absolutamente sensorial, que é a natureza. A natureza tem cheiro, a natureza tem cor, a natureza tem som, a natureza tem tudo isso. Então, por que a gente acha que quando a gente vai comunicar um projeto ambiental, é só uma imagem que vale a pena? A gente tem que instigar esse público a gostar desse assunto. Então, traga esse universo sensorial da natureza para dentro do seu projeto, enriqueça o seu projeto. Gente, eu vejo muita gente empobrecendo mesmo o projeto e não é uma coisa... legal. Por quê? Porque quando a gente empobrece esse universo do nosso projeto, isso, gente, tem muitas ferramentas aí que vocês vão ver que dá pra gente usar sem você ter que gastar horrores. É claro, se você tiver dinheiro para pagar um designer para que ele faça esse trabalho todo para você, pague. Se você não tem, vai aprendendo. Eu vou trazer um curso completo aqui sobre isso. Vai ser muito legal para vocês. Depois vai ter meu curso também, que é o Pegada Positiva, para quem quer comunicar sustentabilidade de um modo melhor. Então, assim, tem muita ferramenta aí para que vocês possam fazer sozinhos, tá? Porque eu também não acredito, gente, que uma pessoa, quando ela trabalha com a mídia social, por exemplo, do seu projeto, ela vai conseguir absorver tudo que você quer. Eu vejo isso acontecendo muito, mas muito em empresas, gente. Eu dou muita consultoria em comunicação e muitas vezes eu vejo que a empresa contrata alguém para o social media e deixa aquela pessoa trabalhando lá e ela não tem a pessoa ela não consegue fazer com que a pessoa da social media entenda o universo que ela quer trazer para dentro do projeto, porque ela mesma não tem um universo definido. Então, por isso que é importante que vocês tenham um universo definido e saibam exatamente a alma do projeto de vocês, para depois, se um dia vocês tiverem que delegar esse trabalho para alguém, vocês deleguem da forma certa, mas aprendam a fazer também. Por quê? Porque a social media, gente,
o Instagram, etc., da sua empresa ou do seu projeto, ela vai estar o tempo inteiro com você. Então você tem que saber fazer a comunicação dele da forma certa para depois poder delegar para alguém. E aí, se você for uma pessoa muito ocupada, tire pelo menos assim um tempinho para entender o básico, gente, porque é muito importante vocês saberem essas bases aqui que eu tô passando para vocês. Porque nada adianta você contratar alguém para fazer o social media, depois essa pessoa não entende nada desse universo aqui que eu tô trazendo para vocês e não entende também. E aí eu vejo, né, gente, muita empresa contratando gente de social media para fazer. Isso assim, né? As empresas sustentáveis não acontecem tanto porque a gente tem toda essa alma da responsabilidade social, etc. Mas tem muita empresa que contrata uma pessoa para trabalhar com isso e aí quer pagar assim, o menor dos salários. E a comunicação do seu projeto é a parte mais importante do seu projeto. Então, como é que você vai desvalorizar a pessoa que está fazendo a comunicação do seu projeto se ela é a porta para o mundo do seu projeto? Muitas vezes alguém que vai te conhecer no Instagram, na internet, vai ser um potencial cliente seu, vai ser alguém que vai pagar por uma palestra sua, vai ser alguém que vai pagar pelo seu projeto. Sabe? Então, assim, tenham essa comunicação bem feita, porque vocês têm que conquistar essa pessoa que está do outro lado. Tanto na parte da educação ambiental, que, digamos aí, é um público mais mesclado, quanto na parte de alguém que vai pagar por algum serviço seu, gente. Porque de ar também a gente não vive, né? Aqui a gente não vive de ar. Então, assim, a gente também tem que trazer essa sustentabilidade financeira para dentro dos projetos. E aí é por isso que a comunicação ela é tão importante. E aí, gente, voltando aqui, só para a gente finalizar essa aula, a parte dos 5 sentidos. Aqui no digital é um desafio um pouco grande a gente trazer esses 5 sentidos para dentro de um projeto. Por quê? Porque os 5 sentidos, eles geralmente estão associados com essa parte mais de tocar, de sentir um cheiro, um sabor. Exemplo, eu aposto que vocês já entraram em uma loja de roupa, sei lá o quê, e aí aquela loja tem um cheiro específico, e aí vocês gostam de ir lá por causa disso. E aí, gente, eu vejo pouquíssimos projetos ambientais usando disso. Assim, a gente não precisa de fazer um malabarismo, criar um monte de cheiro sintético que depois vai poluir o ambiente. A gente pode pensar em um cheiro natural. Que, sei lá, que flor que eu poderia plantar na minha loja ou no meu... Só um minuto. Ou no meu lugar que poderia trazer essa atmosfera sensorial para o meu projeto. Então é super importante vocês terem isso em mente. Quando a gente fala de 5 sentidos, é sobre cheiro, é sobre gosto, é sobre os sons que vão estar associados com o seu projeto, é sobre o tato das coisas que você vai ter. Tem muito projeto sustentável maravilhoso, mas aí quando você toca, é uma textura que não te diz nada. As pessoas elas já estão seduzidas, gente, por todo esse mundo que o marketing criou. Então, assim, peguem as boas práticas dessa coisa e apliquem na sustentabilidade. Porque senão vai ser muito difícil a gente atingir mais pessoas com essa mensagem. Como é que eu uso o paladar num projeto que está só no digital? Tem como? Pela copy. Copy é o quê? Aquele texto, né, que geralmente você tem embaixo de uma publicação. Como é que você escreve aquilo da forma que seja mais sensorial possível? Tem algumas palavras que são assim, gente. Posso ter uma aula só sobre isso aqui. Mas vocês entenderam, gente? Depois comentem aqui pra mim. Oi, Bia! E aí, gente, é super importante a gente usar esse universo Porque assim, vocês viram, né, gente? A gente começou uma aula com cores, a gente já foi para sentimentos, aí a gente vai para a identidade de projeto e a gente acaba onde? Nos 5 sentidos do seu projeto. Pensem em tudo isso, anotem aí. Pensem o que é que vocês querem ter associado com o projeto de vocês. Que cores vocês querem trazer, né? Começando pela paleta. Quais sentimentos vocês querem gerar nesse público. É esperança? É ação? Sei lá, felicidade? Traga algo de positivo, viu, gente? Porque ninguém quer ficar abrindo também as coisas numa época dessa que a gente tá, horrorosa, e ficar olhando as coisas que vão deixar a gente cada vez mais deprimida. Claro que assim, a gente não quer também fechar os olhos para todas as desigualdades e as coisas horrorosas que acontecem no mundo.
Mas balanceie isso, então. Não precisa trazer o tempo inteiro notícias horrorosas. Balanceie isso. Pense no sentimento que você quer ter agregado ao seu projeto. Quando alguém pensa sobre você, que sentimento que ela vai ter? Olha, pergunta profunda. Que sentimento que vocês querem ter associados ao nome de vocês? É raiva? É lembrar com carinho? É lembrar com, aquela pessoa ali faz a diferença, nossa, ela faz acontecer? Que sentimento é esse que vocês querem ter associado ao projeto de vocês? Depois, sejam consistentes. Uma vez que vocês já definiram essa identidade visual que vocês querem usar, repitam ela, gente. Repete. Você vai ficar cansado, mas o teu público não vai, porque ele não tem o mesmo contato com o seu projeto do que você. E, por último, trabalhe aí nos 5 sentidos para que o seu projeto não fique essa coisa morna e que não fique essa coisa sem... Assim, gente, tem muitas formas da gente fazer as coisas. A gente pode fazer tanto algo que vai ser desimportante para alguém, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de oceano, vocês tiram tempo para fazer uma publicação. Vocês tiram tempo para ler um artigo. Vocês tiram tempo para descodificar aquela informação que muitas vezes está científica, está super complicada para um público leigo entender. E aí vocês colocam isso numa publicação que as pessoas não têm atenção. Então pensem, esse trabalho que eu estou tendo, ele está valendo a pena na hora que eu traduzo ele assim? Traduza ele de uma forma que as pessoas vão querer ler. Porque o tema da sustentabilidade, gente, ele é urgente para ontem, mas a gente também precisa de conquistar as pessoas para elas começarem a gostar disso. E para que elas possam se ver como parte da mudança também. E é isso, gente. Essa aula já vai encerrando por aqui. Daqui a pouco vamos ter mais uma aula. Daqui a uns dias, talvez. Vamos ver, gente. Eu vou ver como é que vai ser a repercussão disso. Conforme for, eu trago mais uma aula aqui para vocês. A próxima eu tô querendo fazer sobre mood board. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. O mood board ele é aquele painel semântico que a gente usa para criar, por exemplo, ideias para um projeto. Então, para quem está começando agora, vai ser super importante criar um painel semântico do tal do mood, né? Desse ânimo que você quer trazer para dentro do seu projeto ambiental. É isso, pessoal. Beijo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva. E até a próxima aula.